Olá, alunos, tudo bem com vocês? Quem está falando é o professor Paulo, dono do canal Universo Jurássico. Eu disse no card eu botei que ia ser o vídeo do rap Espinossauro vs T-Rex, mas não teve como, pois o outro rapper não pôde gravar comigo, então ficará para outro dia. Mas agora trarei o estudo sobre o Concavinator. Espero que gostem do vídeo, mesmo que não tenha muitos vídeos sobre ele, porque eu não consegui encontrar muitos vídeos sobre o Concavinator no YouTube. Só vai ter alguns vídeos pequenos e algumas fotos, não vai ter vídeo assim, tipo, como se fosse um negócio do Discovery, tá ligado? Então é isso, eu espero que gostem do vídeo. E o de sempre, divirtam-se. Distribuição: Engenho Monark. Universo Jurássico. Episódio de hoje: Concavinator, o corcunda do Cretáceo. Alunos, falarei para vocês as informações do Concavinator. Nessa enrolação, vamos lá. O Concavinator Corcovatus é uma espécie de dinossauro terópode que contava com cerca de 4 a 6 metros de comprimento e que teria vivido há cerca de 130 milhões de anos atrás. Esse gênero possui duas características notáveis. A primeira é a presença de uma barbatana óssea similar a uma corcova ou barbatana de tubarão, daí o nome da espécie, Corcovatus. A segunda é a presença de bulbos foliculares similares à primeira fase de desenvolvimento das pernas nos membros superiores. Essa segunda característica leva a se acreditar, juntamente com outras evidências, que a presença de penas, ao menos as mais primitivas, é uma característica baseada nos dinossauros carnívoros. A espécie é SC. Corcovatus. Concavinator corcovatus significa caçador apoiado em uma corcunda de cuenca. Ou era para ser cueca, sei lá. É cuenca, gente, não é cueca não. O fóssil foi descoberto no sítio dos fósseis em Las Illoyas, na Espanha, pelos paleontólogos José Luis San, Francisco Ortega e Fernando Escasso, da Universidade Autonômica de Madrid e da Universidade Nacional de Educação em Distância. O Concavinator era um dinossauro Carcharodontossauro primitivo de tamanho médio, aproximadamente 6 metros de comprimento, que possuía várias características únicas. Duas vértebras extremamente altas na frente e dos quadris formavam uma crista alta, mais estreita e pontiaguda, possivelmente suportando uma protuberância nas costas do dinossauro. A função de tais cristas é atualmente desconhecida. O paleontólogo Roger Benson, da Universidade de Cambridge, especulou de uma possibilidade que análogo às cristas da cabeça usadas em exibições visuais, mas os cientistas espanhóis que descobriram que ele observou também poderia ser um regulador térmico, que é esses negócios que ele tem nas costas, gente. O Concavilator tinha estruturas que se assemelhavam a botões de pena em sua urna, uma característica conhecida apenas em aves e outros terópodes emplumados, como o Velociraptor. Os botões dos folhos, criados por ligamentos que se ligam ao folículo piloso, desculpa o gaguejo, gente, e como as escamas não formam a partir dos folículos, os autores descartam a possibilidade de poderes indicar a presença de longas escalas de exposição no braço. Em vez disso, acredita-se que os botões provavelmente ancorem estruturas simples, ocos e semelhantes a pernas. Tais estruturas são conhecidas tanto em Coelurossauros como o Dilong e em alguns orniquios como o Tianlong e o Psittacosaurus. Se as penas orníquicas, desculpa essas palavras, gente, que não se fala direito não, forem homólogas às penas das aves, a presença deles de um alossaurídeo, alguma coisa assim, como o concavinator seria esperada. No entanto, se os espinhos
orniquios não estivessem relacionados às penas, a presença dessas estruturas no Concavinator mostraria que as penas começaram a aparecer em formas mais primitivas do que os Coleorossauro. Penas ou estruturas correlatas provavelmente estariam presentes nos primeiros membros do clado Neurotetarunae, nome é mó estranho, gente, que vivia no Jurássico Médio. Nenhuma impressão de qualquer tipo de tegumento foi encontrado perto do braço, embora as impressões extensas de escala tenham sido preservadas em outras partes do corpo, incluindo escamas largas e retangulares na parte inferior da cauda, escudos semelhantes a pássaros nos pés e almofadas plantares na parte inferior, a parte inferior dos pés. Alguma quantidade de ceticismo foi levantada entre especialistas sobre a validade de interpretação do que os solavancos ulnar representam nos botões de Nequil, Darren Naish, do blog Tetrapod Zoology. Especulou que solavancos teriam sido anormalmente distantes e irregulares espaçados para botões de Kill. Ele adicionalmente apontou que muitos animais têm estruturas semelhantes ao longo de linhas intermusculares que atuam como pontos de ligação do tendão, entre outras coisas. Esta interpretação foi apoiada por Christoph Fort em 2014. A hipótese de que as saliências ao longo da ulna representam pontos de inserção muscular ou sulcos posteriores é examinada, e os resultados apresentados na reunião de 2015 da Sociedade de Paleontologia de Vertebrados, Helena Costa Vidalgo, alguma coisa assim, junto com dois pesquisadores inicialmente descreveram o Concavinator, Ortega e Sanz, tentaram reconstruir sua musculatura do antebraço para determinar seus protuberâncias ulnar seriam explicados como uma crista intermuscular. Eles identificaram o ponto de inserção das principais músculos do braço e determinaram que a fileira de solonvacos não poderia estar localizada entre nenhum deles. Eles descobriram que a única possibilidade em que os caroços pudessem ser uma cicatriz de fixação para o músculo M, anconeus, o que é improvavelmente porque esse músculo normalmente se liga à superfície lisa, sem marcas ou solavancos no osso subjacente, e argumentou o que mais provável a explicação para a colisões foi sua interpretação inicial como manoplas de pena. Os autores admitiram que era incomum os botões dos quil se formarem ao longo da superfície posterior lateral do osso, mas também notaram que o mesmo arranjo é encontrado em algumas aves morderas como a galinha d'água. Eu não sei também que galinha d'água é essa, mas ok. Alguns paleontólogos expressaram não estarem convencidos pelas conclusões da Costa Fildado, Ortega e Sanz. Mike Mortimer apontou que os inchaços ulnar apareceram na superfície anterolateral do osso e não no posterior lateral como Cuesta Filgado, Eteal, etc. Alegou que os crocodilianos são uma referência melhor do que os pássaros para reconstruir os músculos do concavinator e outros terópodes não maniraptorianos. Mortimer sustentou que os inchaços ulnar são provavelmente parte de uma linha intermuscular. Andrea Cal comparou o antebraço do concavinator aos antebraços articulares de alossauros e acrancotossauros e mostrou que o antebraço dessa espécie de concavinator está deslocado e inchaços ulnares parecem estar na superfície anterior da ulna e não na superfície posterior lateral. Ele argumentou que isso significa que, por não estarem na mesma parte da ulna, os inchaços ulnares não são homológicos aos botões de pena dos paravianos, como reivindicados tanto na descrição original de 2010 do concavinator quanto nos resultados de 2015 de Costa Filgado et al. E etc. Cal argumentou que há também outras coisas que contradizem a hipótese de que os inchaços ulnares são manoplas de Kiel. Os inchaços ulnar de concavinator estão conectados por uma crista de osso, enquanto os botões paraviam são separados uns dos outros. Os inchaços ulnar do concavinator são irregularmente espaçados, enquanto os botões paraviam uniformemente espaçados. Cal acrescentou que a filogenética também tornou improvável que de um alossaurídeo como o concavinator tivesse botões de Kiel, já que ele acreditava que essas características só evoluiriam dentro dos paravianos. Ele concluiu que sua interpretação era de que os inchaços ulnar eram parte da crista no lado anterior da ulna, talvez por inserção da musculatura que conectava a ulna e o rádio, apontando que o baular tinha uma crista no lado anterior de sua ulna, o que é homóloga ao do concavinator e não tem relação com os remígios. No entanto, em 2018, Costa Filgado publicou sua tese de doutorado sobre a anatomia do concavinator, que argumentava que a ulna era preservada em vista lateral.
o que significava que as incisões lunar eram posicionadas posterolateralmente em vez de anterolateralmente, como Cal e Mortier afirmaram. Costa Filgado observou que a parte próxima de urna é afetada pela fratura e abração em certas características teriam mudado em comparação com sua posição no osso quando o animal estava vivo, por exemplo, no fóssil. O processo lateral de uma urna é posicionado posteriormente mais do que em inchaços unares, no alossauro e no acrancotossauro. O processo lateral está na parte lateral e não posterior do osso, o que parece apoiar os inchaços ulnar sendo anterolateralmente em posição se o processo lateral estiver realmente preservado na orientação lateral em concavinator. No entanto, Costa Filgado descreveu como o processo lateral foi distorcido posteriormente em comparação com os inchaços, e não foi uma evidência válida a afirmação de que uma una tinha mudado para a visão anterior. A distorção da una, assim como as proporções específicas do gênero, significava que as comparações precisas do alossauro e do acrancotossauro seriam enganosas. E seus colegas explicaram em 2015 que os inchaços lunares não poderiam ser uma linha intermuscular se o osso for preservado em vista lateral. Além disso, Matt observou que a hipótese de que as penas das aves evoluíram tão cedo quanto os alossauroides não é tão improvável quanto o Cal afirmou. Cal usou exemplos de dinossauros emplumados sem asas como o Dilong para apoiar a ideia de que as penas das asas só envolviam dentro de paráveis. No entanto, Martiniuk observou a sua ausência em Dilong e com Compsognathideus pode ter sido uma reversão independente correlacionada com os membros anteriores reduzidos nessa linhagem, semelhante ao caso de muitas aves modernas que não voam. E bom, gente, isso foi tudo sobre o concavinator. Algumas coisas curiosas sobre ele é que apareceu meio que uma estátua dele em Jurassic World 2. E eu queria muito que ele aparecesse no Jurassic World 3. Ficaria muito legal. E também ele já apareceu em jogos como Jurassic World The Game, Jurassic World Alive, essas coisas. Bom, gente, esse foi o vídeo. Se você tiver gostado, deixe seu joinha, se inscreva no canal para receber todas as notificações. Querem mais vídeos de estudos como assim? Por favor, deixem um like. Eu não vou cobrar pra vocês não, porque vocês são fera, mas quanto mais like vocês derem, mais o canal cresce e eu trago mais estudo, beleza? Então esse valeu, falou, fui, amo vocês. E esse foi tudo. Fui, meus alunos, amo vocês. Até o próximo vídeo. Coming now for my league.